Estamos aqui para falar agora de um tema muito importante. Estamos aqui com o Dr. Fernando, né, neurologista, especialista em medicina do sono. Meu nome é Luciane Fujita, também médica, especialista em medicina do sono e pneumologista. E o tema que vamos abordar agora é um tema bastante importante, que é a insônia. Pois bem, doutor Fernando, o que podemos falar desse tema tão importante? A pergunta que a gente faz quando fala em insônia é perguntar o que é insônia. Então, insônia, na verdade, doutor Luciano, é a dificuldade de iniciar e manter o sono, além da possibilidade de um despertar precoce de madrugada. E o mais importante é que esses eventos de dificuldade durante o sono têm que levar a uma repercussão negativa no dia seguinte. Então, a pessoa que dorme pouco, por exemplo, e está bem, ela não é insônia. A pessoa que é insônia é aquela pessoa que dorme mal, seja porque não consegue iniciar o sono, seja que não consegue manter o sono por alguma razão, ou desperta muito cedo e não consegue mais dormir, e que leva para o dia seguinte um prejuízo na qualidade de vida. Esse é um insônia. É um paciente, então, que tem um prejuízo no dia seguinte por uma noite mal dormida, seja inicial, seja de manutenção, seja por um despertar precoce. Isso é importante porque exatamente esse tempo de sono mais curto na população em geral, que a gente sabe que é muito comum, vemos isso cada vez mais na cidade grande. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho se esse tipo de sintoma é mais comum, em que regiões ou em que população a gente vê mais. Isso é muito interessante porque a insônia, como as doenças do sono de modo geral, vem piorando conforme a nossa evolução social vem caminhando. Quando a gente vê os estudos 50, 40, 30 anos atrás, a prevalência da insônia era menor do que é hoje em dia. E quando a gente olha para as possíveis causas disso, a gente está vendo que uma sociedade como a nossa, que cada vez está vivendo em cidades maiores, cada vez tem menos tempo para cuidar de si próprio, em questão de tempo de dormir, em tempo de se preparar fisicamente, fazer uma vida com um estilo mais saudável, a gente vê que a insônia vem acompanhando essas mudanças. E vem acompanhando para pior. Ou seja, a gente tem maior prevalência de insônia nas cidades grandes e conforme a nossa sociedade caminha para essa modernidade que a gente chama, então, da nossa civilização atual. E as mulheres? Sofrem mais? As mulheres são as grandes sofredoras de insônia. Quando a gente vê na população em geral, a média ou a porcentagem varia aí de 10 a 15%, dependendo do estudo, até mais muitas vezes. E é muito mais prevalente nas mulheres. Algumas teorias se desenvolvem em relação a por que as mulheres têm mais insônia. Uma das explicações é a parte hormonal, uma predisposição que o hormônio leva. A outra possibilidade é que com a possibilidade ou a característica de ter filhos e você ficar alerta para cuidar da prole desses filhos, você desenvolve uma hiperreatividade com uma capacidade menor de dormir. Isso é importante imaginar então que essa população feminina, ela sofre mais de insônia, por exemplo, que os homens, numa prevalência na sociedade moderna muito alta. E o que a gente pode falar em relação a consequências? Quais são as consequências desse sono tão complicado? Eu posso dividir as consequências da insônia em consequências imediatas e mais tardias. As consequências imediatas são aquela paciente que no dia seguinte não consegue desenvolver um raciocínio lógico, por exemplo. Não lembra onde você guardou a chave do carro. Vai ter uma irritabilidade grande com o esposo, uma irritabilidade grande com o filho e não se lembra de muitas coisas importantes como o telefone, como a chave, como a gente discutiu anteriormente. É muito importante imaginar que uma noite mal dormida tem um prejuízo enorme para o dia seguinte, seja na parte cognitiva, de memória, seja na parte de humor e de atenção. Então há um prejuízo grande para essas pessoas que são insônias, seja na parte imediata como no dia seguinte. Ou 2 dias depois, ou 3 dias depois. Então, quanto mais você soma essas noites mal dormidas ou de insônia, pior fica a repercussão no dia seguinte. E elas adoecem mais? E aí entra na parte justamente, da parte em longo prazo. O que acontece com as pacientes que são insones e que têm isso na parte crônica, há mais de 3 meses, por exemplo? Elas têm mais doença, têm mais dores, né? Procuram o médico muito mais frequentemente, usam muito mais medicação que a população geral, tem mais critérios de depressão e ansiedade, que aí pode ser ou causa ou consequência, seja porque a insônia levou à depressão ou se a depressão, por exemplo, levou à insônia. Essas duas entidades, seja ansiedade, depressão e insônia, estão andando paralelas no sentido negativo de complementação e de piora progressiva. E a gente tem classificação de insônia? Esse é uma interessante assunto em questão da gente pensar como eu classifico a insônia.
Então, a insônia pode ser classificada como uma fase aguda, por exemplo, você tem pouco tempo de insônia, algumas semanas, e na parte crônica, quando você tem essa insônia, então, que dura aí várias semanas a meses, mais de 3 meses de um modo geral. Eu posso ainda classificar dependendo da origem dessa insônia, ou do momento que ela ocorre. Eu posso chamar uma insônia inicial, quando você não consegue pegar no sono, uma insônia de manutenção, quando você desperta várias vezes durante a noite e não consegue dormir logo, ou uma insônia de despertar precoce, quando você acorda e não consegue mais despertar. Além disso, você pode classificar a insônia como a causa dessa insônia, como um quadro de ansiedade, pensamentos que ficam ruminando ou reverberando na mente, como um quadro psicofisiológico, e pacientes que não percebem que dormem, que é o que é chamado antigamente da insônia paradoxal. Certo. E criança pode ter insônia? Pode ter insônia, não tão prevalentemente quanto o adulto, obviamente, e lembrar que o fator genético é importante para a insônia, seja na parte feminina, seja na parte masculina, mas a parte da insônia em relação genética ela é muito importante. Na criança em particular, a associação de distúrbios do humor está muito prevalente e tem que ser abordada de uma maneira muito ampla para você tratar esse paciente. De que forma a gente pode diagnosticar? O diagnóstico da insônia depende muito do relato do paciente, como é que essa noite é feita. Questionários de sono a gente costuma usar para ver objetivamente como é que é o sono desse nosso paciente, dessa nossa paciente que nos procura. E, obviamente, em alguns casos selecionados, o estudo com a polissonografia pode estar indicada para descartar algumas doenças que, porventura, estejam simulando ou associadas à insônia. Te agradeço, então, pelas informações tão importantes e vou convidar todos a irem para o nosso site se tiverem alguma informação a mais que gostariam de ter. Agradeço muito a participação e espero vocês numa próxima conversa no nosso site. Muito obrigado.